Meu nome é Raíssa Nicole e agora eu vou apresentar sobre a histologia do sistema urogenital. O sistema urinário é composto pelos rins, uréter, bexiga e uretra. Os rins eles desempenham papéis vitais na regulação do equilíbrio de líquidos e eletrólitos, controle do pH do sangue, regulação da pressão arterial e também ele filtra resíduos metabólicos e produz hormônios como a eritropoetina e a renina e ativa a vitamina D para regular o metabolismo do cálcio. No córtex, as arteríolas, a geral do rim. Cada rim ele é envolto por uma cápsula de tecido conjuntivo e possui uma região externa chamada córtex e uma região interna chamada medula, que contém pirâmides renais. O córtex se estende para dentro de uma medula, formando colunas renais que separam as pirâmides. O lobo renal é composto pela pirâmide renal e pelo tecido cortical associado. Cada pirâmide renal tem sua base voltada para o córtex e sua ponta, papila no caso, é projetada para o cálice menor, que é a parte do sistema de drenagem da urina. A pelve renal se estende para dentro do uréter no hilo, transportando a urina para a bexiga. O sangue chega aos rins pela artéria renal, que se ramifica em artérias interlobares, depois em artérias arqueadas na base das pirâmides, e em seguida em artérias interlobulares menores que fornecem sangue ao córtex. Aferentes levam sangue para os glomérulos, onde ocorre a filtração. As arteríolas eferentes saem dos glomérulos e formam os capilares peritibulares, que são responsáveis pela reabsorção de substâncias úteis. Alguns desses capilares formam vasos retos que acompanham os segmentos delgados dos néfrons. Os capilares peritibulares drenam para veias interlobulares, que por sua vez drenam para as veias arqueadas, que são as interlobares. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a estrutura e a função dos néfrons. O néfron é a unidade básica funcional e estrutural do rim, composto pelo corpúsculo renal e um sistema tubular. Esse sistema tubular inclui diferentes segmentos, um segmento proximal espesso, um segmento fino na alça de Henle e um segmento distal espesso. O corpúsculo renal contém o glomérulo, cercado por uma dupla camada de cápsula de Bowman. O processo de filtração no rim ocorre através do endotélio glomerular, da membrana basal glomerular e dos podócitos. Essa membrana basal possui uma carga negativa e atua como uma barreira seletiva para os íons. Os podócitos, com seus prolongamentos interdigitantes, formam as suas fendas de filtração. As células mesangiais presentes, elas estão presentes na matriz extracelular, que desempenham papéis na limpeza das fendas de filtração, na produção de substâncias paracrinas e no suporte aos podócitos. O aparelho justaglomerular, que inclui a mácula densa e células especializadas, regula a pressão arterial e a produção de renina através do sistema. Reina através da aldosterona. Agora eu vou explicar um pouquinho da função dos túbulos renais. Ele é filtrado inicialmente, que se forma através do glomérulo, passa por uma série de túbulos e ductos coletores, que são revestidos por células epiteliais e que realizam processos de secreção e absorção para produzir a urina final. O túbulo contorcido proximal é responsável pela reabsorção de glicose e aminoácidos, água e também eletrólitos. Ele é filtrado e também continua sendo reabsorvido conforme passa para o túbulo reto proximal e desce em direção à medula através da alça de Henle, que concentra o filtrado através de seus ramos altamente permeáveis à água e ao sódio. O túbulo distal, ao ascender de volta ao córtex, forma a mácula densa e se conecta à arteríola aferente. O túbulo contorcido distal, ele despeja o filtrado no ducto coletor cortical e também ajusta a concentração de sódio e potássio. O ducto coletor medular, revestido por células cuboides, contém aquaporinas e também canais de água regulados
que também controla a absorção de água. Esses ductos se abrem na papila renal, onde há urina, e já modifica também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre ureter, bexiga urinária e a uretra. Todas as vias de excreção consistindo de uma mucosa revestida por um tipo especial de epitélio, chamado epitélio de transição, uma camada de músculo liso e uma camada externa de tecido conjuntivo. O epitélio de transição é composto por células grandes em formato de cúpula que se estende para o interior do canal. Essas células possuem uma membrana apical especializada com placas e vesículas fusiformes que se adaptam quando o órgão é distendido. Esse epitélio serve como uma barreira de permeabilidade e desempenha um papel ativo na sinalização molecular. O ureter transporta a urina da pelve renal para a bexiga e possui uma estrutura semelhante com o epitélio de transição, o músculo liso e em 3 camadas, que são a camada externa de tecido conjuntivo. A bexiga urinária também tem um revestimento de epitélio de transição e uma parede muscular espessa, especialmente no músculo detrusor. A uretra conduz a urina da bexiga para o exterior do corpo. Na uretra feminina, o revestimento é composto por epitélio de transição na metade superior e do corpo, o epitélio pseudoestratificado colunar na metade inferior e o epitélio estratificado pavimentoso na parte anterior à sua extremidade. Na uretra masculina, que é mais longa, há 3 regiões distintas: a parte prostática, revestida por epitélio de transição, a parte membranácea, revestida por epitélio estratificado ou pseudoestratificado colunar, e a parte esponjosa, revestida por epitélio pseudoestratificado colunar.